Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, este o de número 289. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo ótimo, temos aqui vários e-mails, inclusive alguns ainda antigos do programa passado que nós não conseguimos terminar todas as respostas, e vamos ver se nesse programa a gente liquida um pouco a nossa pauta aqui, né, Tarcísio? Para quem está ligando pela primeira vez aqui no programa, esse é um programa de informática, não é um programa jornalístico de informática, é um programa de prestação de serviço, ou seja, o que nós fazemos? Tiramos dúvidas, divulgamos respostas de perguntas que não tenhamos conseguido responder, mas algum ouvinte conseguiu, divulgamos dicas de internet e, na realidade, todo esse trânsito de informações de vai e vem é feito através de e-mail, a entrada aqui é e-mail e a saída é pelo microfone. O e-mail para o qual você deve entrar em contato é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Agora, dois cuidados. No assunto, coloque sempre Plug Eldorado, que é o nome do programa, e aí você vai ser reconhecido como não spammer. E no corpo do e-mail, não coloque anexos, coloque só o seu nome, o seu pseudônimo, e toda a informação, toda a pergunta, toda a resposta, tudo no corpo do e-mail, por favor. Aí facilita bastante a vida da gente. Vamos às dúvidas, Pierluigi. Tem uma dica muito importante aqui, muito interessante. Da Jaqueline, é isso? Da Jaqueline Furlan, de Americanópolis. Ela é geek de carteirinha. Certo. Geek, para quem não sabe, são aqueles caras viciados em computadores e tecnologia de modo geral, né? Seria uma espécie de nerd cibernético. E eu me orgulho muito de, na escola, antes até do computador, ter sido nerd. Tarcísio também foi nerd, e todos nós somos nerds com orgulho de sermos nerds. E agora com muito orgulho, eu sou geek. Um exemplo de nerd, né? Só que aí não está diretamente voltado para o mundo da informática. São aqueles personagens da teoria do Big Bang. Tem uma série muito engraçada, que chama Big Bang Theory, a teoria do Big Bang. É um seriadinho desses, de meia hora, são episódios de meia hora. E tem um indivíduo, que talvez seja até o principal, que o cara é nerd a toda prova. Pra você ter uma ideia, teve uma festa fantasia num desses episódios dessa série, e ele foi fantasiado do quê? E efeito Doppler. Tá certo? Então, era uma coisa óbvia, ele só podia ir fantasiar. Que na realidade parecia assim um grande pijama, só que em vez de listrado, eram com círculos não concêntricos, né? Simulando exatamente o efeito do efeito Doppler, né? E o geek, que se escreve G-E-E-K, é um nerd, é um tipo de nerd mais moderno. Para o ouvinte que está desconhecendo o que vem a ser exatamente um geek, eu vou dar uma ideia de dois tipos de piada para as quais só geek dá risada, né? Por exemplo, quantos Heisenberg precisa para trocar uma lâmpada? Resposta: se você souber, não sabe onde está a lâmpada. Nesse exato momento, 99% dos nossos ouvintes estão olhando para a cara do outro e falando aí. E tem um ouvinte que está rolando no chão de tanto dar risada. Exatamente. Né? Ou então, na hora que o seno e o logaritmo, numa festa da matemática, viram num canto o E elevado a X todo triste, todo macambúzio. Chegaram lá e falaram: por que você fica sozinho? Tenta se integrar. Aí ele falou: eu já tentei, mas deu na mesma. Tá certo, quer dizer, nesse instante, novamente, só o matemático, o geek aqui entendeu. Ou seja, agora deixa eu falar de uma que dá para explicar. Você sabe que há 10 tipos de pessoas, as que entendem e as que não entendem binário. Sim. Na realidade não é 10, é 0, porque 0 na linguagem binária quer dizer 2. É o número 2. Né? Essa pelo menos é uma piada que deu para explicar, tá certo? Agora, diz que a empreitada da Jaqueline, ela foi tentar criar seus próprios ícones para enfeitar a área de trabalho. Ela queria seus ícones, ponto. Não gostou dos outros. Principalmente para personalizar minhas pastas e atalhos. Sem falar que eu não aguentava mais a mesmice do Windows, que realmente não é lá muito criativo. Mas depois de baixar vários freeware, desisti. Primeiro porque não conseguia colocar fundo transparente.
para o ícone não ter aquela moldura. E depois porque ficavam muito pequenos. Olha, Jaqueline, eu já fiz ícones maiores e de uma maneira muito estranha. E com fundo transparente também. E pegar uma figura, viu, Jaqueline? E mandar iconizar. Quer dizer, a figura grande já pronta e você manda montar um ícone a partir dela. Tem alguns aplicativos que fazem isso, né, diretamente. Mas diz que de fórum em fórum, para saber como obtê-los, chegou um site bem legal. É uma galeria que já tem ícones prontos, dividiu por categorias, com extensão o .ico ou .png, são as duas possibilidades, né? Uhum. Ela usa o ICO, eu também uso o ICO. Diz que tem até ícones do Star Wars. O mestre Yoda é imperdível. Não sei se tem outra forma de fazer, mas como já te disse, existe. Mas eu salvo numa pasta e para alterar o ícone que quero é aquele caminho básico. Botão direito, propriedades, alterar ícone, procurar, selecionar, aplicar e ok. É aquele caminho típico. Você tem um aplicativo, um atalho, por exemplo, de um software e você não gosta do ícone do referente Word, àquele atalho. Né, aquele W azul horrível, do Word, por exemplo. Aí você quer colocar, sei lá, o Yoda no lugar do ícone do Word. Então você pega o ícone do atalho do Word, né, ou do próprio Word.exe lá, winword.exe, do próprio programa, clica com o botão direito do mouse sobre o ícone do atalho, né, ou do software, ou do aplicativo que você quer, cujo ícone você quer mudar. Abre-se um menu, aí você vai em propriedades, clica ali, abre-se uma janela, a janela de propriedades. Aí você procura o botão alterar ícone, clica nele, dá o procurar, justamente para você procurar onde está o ícone que você quer incorporar a esse atalho, selecionar, você seleciona o ícone, enfim, aplica e ok, enfim, a partir dali o ícone daquele aplicativo ou daquele atalho passa a ser aquele que você escolheu, tá certo? E para isso é simples, você salva todos os ícones alternativos, vamos dizer assim, numa pasta para facilitar essa busca, esse procurar e selecionar aí, que faz parte desse processo de alteração do ícone. O site que ela nos envia para que você possa achar os ícones da sua preferência e baixá-los gratuitamente é o www.iconspedia, seria Iconspedia, né? Iconspedia.com. Esse Iconspedia se escreve I-C-O-N-S, icons, né? Icons, ícones em inglês, e Pedia, P-E-D-I-A. Seria uma espécie de enciclopédia de ícones, exatamente, né? Fazendo um trocadilho aí. Me deu vontade de falar. O site segue por categorias, dividido Quem falava assim? O Yoda. O Yoda. Que falava exatamente o contrário. Aliás, eu coloquei aí, achei, depois eu passo para os nossos ouvintes, agora não tem de cabeça o endereço, mas um lugar onde você pode baixar gratuitamente toques para celular. E eu baixei o do Yoda. Né? Então ele fala, your phone, ringing it is. Ou seja, seu telefone tocando ele está, né? Ele trocava toda hora. Mas sabe que acha que quem inventou o personagem Yoda provavelmente se inspirou no curso de alemão que fez. Porque em alemão é assim, alemão fala desse jeito. Fala tudo ao contrário. Né? Gehen wir eine schwarze Kaffee trinken. Vamos nós, um preto café, tomar? Isso é Yoda falando. Mas aqui, nós temos uma dúvida. Press the button, you must. O Ricardo Fragoso, lembra do Ricardo? Que era o cobaia, aquele que digitava o software para nós. Uhum. Olha, quando o ScanDisk do XP faz um... Quer dizer, quando eu passo o ScanDisk no XP, faz um log. O que é um log? É um relatório de tudo o que aconteceu. Uhum. Após encerrar a sua atividade. Em que pasta ele coloca esse log após escanear o disco? Ricardo, boa pergunta. Olha, excelente pergunta. Pelo que eu me lembre, no caso do XP, do Windows XP, o ScanDisk, né, que era esse aplicativo que ainda existe nas versões atuais do Windows, mas que fazia aquela busca por erros eventualmente encontrados. Erros lógicos. Erros lógicos, erros de leitura, né? Às vezes até físico, encontrados no seu disco rígido ou em alguma mídia magnética, de modo geral. Pois bem, que eu me lembre, o ScanDisk, ele criava um log chamado check disk, ou seja,
chkdsk.log, checkdisk.log, com esse nome, era um arquivo que tinha esse nome, checkdisk.log, e de um modo geral ele ficava sempre na pasta raiz do seu disco rígido. Tá? Então você tem que entrar no Windows Explorer, ou mesmo acionar o prompt de comando do DOS, né? O prompt de comando no caso, porque no Windows XP ainda isso é possível. No Windows Vista ele é possível, mas é só uma emulação. Na época não, do Windows XP ele realmente acessava... Do XP ou do 98? Até o 98. Até o XP eu acho que já passou a ser... bom, mas de qualquer forma você tem aí essa opção de prompt de comando, ou então vai pelo Windows Explorer, e aí procure na pasta raiz do seu drive C, provavelmente, né, que é o seu disco rígido, a letra identificadora do seu disco rígido, e procure por esse arquivo que eu falei, o chkdsk.log, checkdisk.log. Normalmente era, pelo menos, pelo que eu me lembro, se não me falha a memória, o lugar e o nome do arquivo de log que o ScanDisk criava. Ou então faz uma coisa, entra daquele, como é o ícone, aquela tecla do Windows, e letra F, de Find, né? Isso. E manda procurar um arquivo assim, asterisco.log. Isso, ele vai achar todos os asteriscos.log. Um deles deve ser seu log. E há também, se não me engano, um outro caminho, que é uma espécie de monitor de atividades do seu computador que você pode acessar a partir do painel de controle. Então você vai lá no painel de controle e é log de atividades ou informações sobre as atividades do computador. Então todos os logs que são criados, eles são registrados por esse monitor de atividades aí. Isso você pode acessar a partir do painel de controle do XP, tá bom? Do XP, do Vista, de todos esses posteriores aí ao XP, existe esse painel de atividades aí, tá bom? Tarcísio, Rodolfo Riedel diz o seguinte: olha que dúvida interessante, eu não sabia que isso acontecia. Quando da abertura ou fechamento de um arquivo do Office 2003 via XP, noto que existe alguma interação com a internet. É verdade. Se esta estiver lenta, o processo de abertura também se torna demorado. No fechamento, se estiver desligada a conexão com a internet, surge a mensagem: este programa não está respondendo. Qual a ligação existente entre esses arquivos que estão no meu HD e o acesso à internet? Como evitar essa interação? Olha, eu não sei se essa interação é uma coisa que exista necessariamente para o Office 2003 e versões posteriores trabalhar com seu arquivo. Faz o seguinte: tente acionar esses arquivos com a internet desligada. Tá? Se você tiver um desktop, tire assim, só para fazer a experiência, momentaneamente o cabo de conexão, né, da internet com o seu computador. Ou então, se for um notebook, melhor ainda, normalmente tem um botão ou algum FN e a tecla de função correspondente, muitas vezes liga e desliga a internet do notebook, enfim, desliga a internet e tente acessar o seu arquivo a partir do HD, como você diz, onde ele está gravado, no Office 2003, né, no Word provavelmente, e veja como é que o Word reage, tá? Não são todos os computadores que fazem isso. Não são todos. Não são todas as versões do Word e do Office que fazem isso. É o seguinte, a partir de um dado momento, com aquela história de configurações, se o seu computador tiver configurado para fazer atualizações automáticas, uma das coisas que o Word checa, né, que o Windows, melhor dizendo, checa, já que o Office pertence à Microsoft também, se existe alguma versão do Microsoft Office instalada no seu computador, ele vai buscar atualizações automáticas para o seu Office, né, para o seu Word, o Excel e outros aplicativos. E, estranhamente, ou não, uma dessas atualizações é justamente baixar um arquivo que é aquele tal de verificação de cópia genuína.
Tá? E às vezes, justamente depois que esse arquivo é baixado, a partir de uma dessas atualizações, se a pessoa não tem a sua cópia do Office devidamente registrada, ele vai começar a acusá-la de ser uma cópia pirata, dizendo que essa não é uma cópia original, aquela história toda. Da mesma forma que acontecia com o Word, aliás, com o Windows, passa a acontecer com o Word também. Então pode ser que seja alguma coisa associada a isso. Então, ou desliga a internet, ou momentaneamente dê uma desligada nas atualizações automáticas. Aliás, momentaneamente não. Quer saber de uma coisa? Aquilo enche muito essas atualizações automáticas. Então o que você faz? Precisa atualizar? Precisa. Mas de vez em quando, não é toda vez que você liga o computador. Todo dia, na hora de desligar, demora 40 minutos para desligar, porque fala, não desliga que eu estou atualizando. Não desliga agora. Pelo amor de Deus, desliga, desconecta. Lá vai em painel de controle, segurança, fala, não quero atualizações automáticas agora. Ele vai chiar um pouco, toda vez que você liga, fala, seu computador pode estar em perigo, as atualizações automáticas estão desconectadas. Deixa. Mas depois de uma vez por mês você faz. Né? Faz uma atualização geral, mas porque é importante fazer atualização, até no sentido de muitas falhas de segurança, às vezes outras falhas lógicas que provocam um travamento ou um mau funcionamento do Windows e dos seus aplicativos, são detectadas lá pelo pessoal da Microsoft e as correções eles colocam disponíveis, né, para serem baixadas. Então, se você simplesmente ignorar essas atualizações, você realmente pode, depois de um certo tempo de uso, deixar seu computador em risco de ser, por exemplo, invadido, porque existe uma falha de segurança que dá, por exemplo, margem a seu computador ser invadido por um vírus. Você lembra daquele MS Blaster? Sim. Então, era uma falha de segurança do Windows, que foi desenvolvido um vírus que entrava nos computadores e você não precisava fazer nada. Bastava você estar ligado à internet, que havia lá um espiãozinho que ficava farejando todos os computadores da internet, e na hora que ele achava que tivesse essa falha de segurança, ele instalava diretamente esse MS Blaster. O que ele fazia, esse MS Blaster? Você estava trabalhando, na hora que um determinado protocolo de internet era exigido, uma coisa relativamente comum, que eu não lembro qual era, o MS Blaster entrava em ação e travava o seu computador, congelava o seu computador e punha uma mensagem dizendo: o seu computador será desligado em tantos segundos. E entrava uma contagem regressiva ali, você não tinha mais o que fazer. Se você tivesse trabalhos pendentes, abertos, você perdia tudo, né? E o computador simplesmente desligava. E bastava você entrar na internet, o computador desligava. Então era uma praga. Aí a Microsoft, percebendo essa falha, mandou um patch, né? Um remendo que os computadores precisariam ter, depois de limpos do MS Blaster, né? Eles precisariam ter instalados. E assim como esse, há vários outros problemas técnicos, né, que vão sendo descobertos. Esse Windows 7 que acabou de ser lançado, muita gente já nos pergunta, será que é interessante já colocar o Windows 7? Não, espera um pouquinho. Espera uns 2, 3 meses. Daqui uns 2, 3 meses, o Windows 7 já está saindo com Service Pack junto. Ou seja, na fase beta teste dele já foram descobertas várias falhas, né? E ele já está, né, no seu lançamento oficial, já está sendo, como é normal, sendo lançado com várias falhas dessas corrigidas. Espera mais um pouquinho, que mais um outro pacote de falhas vai ser corrigido, e aí a tendência é ele se tornar um pouco mais estável. Não invista já esse dinheiro aí, porque ele não está nada barato, né? Para você colocar aí o Windows 7 só por modismo. Aguenta mais um pouco com a versão que você tem, e depois de um tempinho de testes mais conclusivos, vamos dizer assim, aí você pode pensar em colocar o Windows 7. Em alguns casos talvez seja até mais interessante, né? Se o cara estiver apanhando muito da atual versão do Windows que ele tem instalada, talvez o Windows 7 seja já uma medida interessante. Mas se a coisa estiver mais ou menos funcionando no seu computador de forma estável, razoável, não mexe. Deixa ele lá e espera mais um pouquinho para atualizá-lo. Tarcísio, nós temos duas dúvidas aqui referentes ao Zone Alarm. Zone Alarm, que é o firewall, né? A dúvida do Ricardo Fragoso, mais uma vez, ele manda mais um e-mail, diz, afinal das contas, é necessário usar firewall ou não?
Somente o antivírus não basta. Veja bem, Ricardo, existem antivírus que já são multifuncionais, que já tem o firewall, e outros que não. Os que não, você precisa ter um firewall independente. Também pergunto, o Zone Alarm é um bom firewall? Faço essa pergunta porque pretendo deixar de usar antivírus e firewall pagos e passar a usar o Avira e o Zone Alarm, usando esses dois gratuitos. Com relação a essa sua escolha de gratuitos, eu diria que talvez hoje, disponíveis no mercado, sejam as duas melhores escolhas. O Avira, que tem ali logo atrás dele, na sua cola, o Avast, o Avira e o Avast. São os dois... E a VG? Não, mas assim, em relação à capacidade hoje de detecção de vírus, de eliminação dos vírus, de trabalhar com alguns vírus especializados. Dos gratuitos, acho que a Avira é o Avira. Inclusive a PC World publicou recentemente uma pesquisa que coloca o Avira em primeiro lugar, tá, em termos de funcionalidades. Sim. Parece que eles deram uma nota 92 para o Avira e 91 para o Avast. Então, quer dizer, um colado no outro. Empate técnico. Então, o Avira e o Avast são realmente os dois antivírus gratuitos mais eficazes da atualidade. E com relação ao Zone Alarm, até por desconhecer outros e saber que o Zone Alarm é bastante eficaz, eu também acho que é uma excelente escolha. Agora, por outro lado, José Ribamar, de Águas Lindas de Goiás, perto de Brasília. Nem sabia que existia Águas Lindas de Goiás. Conhecia as águas quentes, as águas lindas não, mas tudo bem. Amigos, eu tenho uma conexão 3G da Claro de 250 kbps. Acontece que minha net está muito lenta. Quando eu faço o teste no RJNet, só dá baixa a baixa, ou seja, muito baixa, da baixa é a mais baixa. Põe baixa nisso. Põe baixa nisso. Um amigo de São Paulo me falou que alguém pode estar usando a minha frequência, a minha net. Tá. Ele me indicou firewall Zone Alarm. Falou que o do Windows é muito fraco. Bom, acontece que eu não consigo fazer o download. Até começa, vai até a metade, depois alguma coisa acontece e o Internet Explorer diz que bloqueou o download. O que devo fazer? Me ajudem. Bom, depende de onde ele está fazendo esse download. Primeiro, segundo, eu não sei, um firewall, não sei se é o caso de um firewall impedir que outra pessoa possa usar a net dele. Né? Porque normalmente essa não é exatamente a função de um firewall. O firewall, ele é uma espécie de porteiro que fica controlando o tráfego de pessoas que tentam acessar seu computador, e de programas que, a partir do seu computador, tentam acessar a internet. Então é basicamente para isso que serve um firewall. No caso, para você tornar a sua net mais segura e evitar, não invasões, mas, invasões que acabem resultando em compartilhamento indesejado da sua banda, né? O que você precisa é dar uma implementada na parte de segurança. Ver como que a sua conexão foi configurada. Você provavelmente, para acessá-la, precisa se logar. Ou isso talvez até seja feito automaticamente, mas precisa haver um login, uma senha. Porque se não houver, é como você configurar um roteador sem fio, sem colocar nenhum implemento de segurança. E qualquer pessoa que estiver no raio daqueles 50, 100 metros, que é o alcance do seu roteador, o computador, se tiver um wireless, ele vai identificar um sinal wireless lá e com o cadeado aberto. Com o cadeado aberto. Eu mesmo já peguei carona em várias dessas redes abertas, né? Que são pessoas incautas. Né? Tem uma rede aberta, alguém vê lá, deixa eu navegar um pouquinho aqui, já está de graça mesmo. Então aí ele acaba compartilhando a rede com alguém. E a largura de banda, obviamente, fica menor, né? Então, na realidade, é realmente o grande problema em não tomar cuidado quando você estabelece determinadas senhas que são absolutamente necessárias para que aquilo não seja utilizado demais, né? Tarcísio, nós estamos chegando no final e eu queria deixar... No final deste bloco. Sim, no final do bloco. Bem claro, vocês ouvintes, exatamente, que ainda tem suas dúvidas, temos várias ainda para responder, então fiquem ligados aqui que já a gente vai voltar. Mas você ia dizer? Que o Veloso Filho,
o Z. Não sei o que é o Z Veloso Filho. Ele diz que nos ouve há muitos anos, dos 78 que ele já tem de vida. Já dedicou muitos anos dos 78. Nós estamos velhos, então. Muito. Nossa. Gostaria de copiar todos os endereços de e-mail do meu computador principal, quer dizer, deve ser um desktop, para um notebook recém-adquirido para viagem. Eu posso fazer isso via pendrive? Os amigos poderiam me ensinar? Sim, via pendrive a gente pode fazer qualquer transferência. Agora, precisa ver, e nós vamos discutir isso no próximo bloco, onde e como estão armazenados esses endereços de e-mail para poder fazer a transferência. Exatamente, porque o problema não é simplesmente gravar e aí depois como é que o outro vai ler isso, né? De uma forma automática. Então segura um pouquinho aí, já a gente volta com o segundo bloco e a gente vai discutir um pouquinho para responder melhor essa dúvida, tá? Até já. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Quando queremos fazer uma pesquisa completa sobre um determinado tema na internet, a primeira ideia que surge é acionar o Google. Mas se você não quiser se restringir apenas a esse poderoso mecanismo de busca e realizar uma pesquisa realmente abrangente, então entre na página Reference. Trata-se de um verdadeiro portal para dezenas de buscadores existentes na internet. Além do Google, você poderá pesquisar em dicionários online, outros mecanismos de busca como o Yahoo, bancos de imagem, mapas, bíblias e muito mais. Além disso, é possível efetuar-se a pesquisa com tradução automática para diversos idiomas. Para acessar esse portal, o Reference, entre em www.intermatica.org e procure o Infodrop de número 984. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Um site com mais de 2.000 arquivos, cobrindo 3.000 anos de história mundial. Pois é o site Hyperhistory Online. Ele está em inglês, mas isso não tem muita importância não, pois o grande atrativo desse site são as linhas do tempo organizadas em diversos temas: ciência, cultura, política e religião. Ele fica em www.hyperhistory.com/online/N2/A.html. Comprido o endereço, né? Acho que não deu para anotar. Então faz o seguinte, acesse o site www.intermatica.org. Lá chegando, clique no link Infodrops e depois procure o botão referente à faixa de numeração que contém o Infodrop número 421. É exatamente no Infodrop 421, que você vai encontrar um link direto para esse site. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 289. E com uma dúvida pendurada do Veloso, né? Exatamente. Só para a gente retomar, Pierluigi, qual era a mesma dúvida do Veloso? A dúvida do Veloso é o seguinte, ele diz que ele tem um desktop em casa, o computador principal dele. E agora comprou um notebook para poder viajar. Só que ele gostaria de copiar todos os endereços de e-mail do computador principal para o notebook. Certo. E até pergunta se poderia ser via pendrive. E como poderia fazer isso? Bom, Veloso, eu acho que, antes do Tarcísio responder, eu acho que você deveria dizer que software você usa para acessar os teus e-mails, né? Exatamente. Em primeiro lugar, se você usa um software cliente de e-mail,
tipo Outlook Express ou outro equivalente. Eudora. Lembra do Eudora? Lembro do Eudora. É que o Eudora está meio fora de uso aqui no Brasil, principalmente, mas tem muita gente que usa. Mas principalmente o Outlook Express, né? Porque ele já vem com o sistema operacional Windows, se é que você é um usuário do Windows e a gente acredita que seja. Pois é, então aí nesse caso, o melhor jeito é você usar um recurso de exportação dos seus contatos que o próprio programa Outlook Express disponibiliza. Tá? Então você pode exportar para um arquivo, normalmente um arquivo que você vai definir lá qual é o formato, se pode ser assim com os dados separados por vírgula, enfim, tem lá vários formatos de exportação. E aí esse arquivo depois deverá ser importado pelo mesmo programa ou correspondente lá no seu notebook. Ou seja, no notebook, no desktop, você deve ter o mesmo programa cliente de e-mail. Exato. Do desktop você exporta, põe no pendrive, e do pendrive você põe no notebook e importa. Exatamente. Então, acho que esse é o melhor caminho para você fazer essa exportação. Agora, a mídia magnética que você vai utilizar pode ser um pendrive, na dúvida, pode ser gravado em um CD. Disquete eu não digo, porque eu acho que hoje em dia praticamente não há mais computadores com unidade de leitura e gravação de disquetes. Né? Realmente o disquete foi, eu diria, já definitivamente aposentado. Não, o CD também. O CD, já os próprios CD. Não, mas CDs ainda se usam. Né? Ainda estão em uso. Porque as unidades gravadoras de DVD, com as quais praticamente todos os computadores hoje já vêm equipados, elas também ainda são unidades gravadoras de CD. Sim. Então a mídia CD ainda é bastante utilizada. Agora, uma outra alternativa, há na internet alguns serviços gratuitos que permitem você salvar não só os seus contatos de e-mail, né, os seus endereços de e-mail, como também permite salvar os seus contatos de favoritos, os favoritos de internet. Eu uso o Xmark. Conhece o Xmark? Xmark? O que ele faz, o Xmark? O Xmark é o seguinte, o Xmark é um add-on, como se diria em português, um adicional, um adicional. Do Firefox, do Mozilla Firefox. O que ele faz? Ele se instala no Mozilla Firefox e ele permite, se você tiver vários computadores com vários Mozilla Firefox instalados em cada um deles, ele permite sincronizar os favoritos. Tá, os favoritos. Ou seja, eu estou viajando, eu ligo, tá certo? E falo, lá em casa, no meu desktop, eu tinha colocado alguns favoritos a mais que eu esqueci de passar para esse. Aí eu ligo o Xmark e falo, por favor, sincronize. Como ele tem a lista dos meus favoritos lá guardada no servidor dele, o que ele faz? Pega e traz imediatamente. Exatamente. Você fica, na realidade, com toda a sua lista online. Exatamente. Está lá no servidor dele. Exatamente. E você pode também pegar, por exemplo, maiores informações na própria internet. Põe lá, como salvar endereços de e-mail. Né? Você vai ter várias formas, inclusive, se você fizer essa pesquisa no Google, por exemplo, você vai conseguir descobrir isso salvando, vai descobrir como salvar esses endereços na própria internet. Eu não lembro, o Gmail, Pierluigi, ele tem algum mecanismo de importação de e-mails que você tenha na sua máquina? Tem. Então, olha aí, se ele tem esse mecanismo de importação dos seus contatos já gravados previamente na sua máquina, uma ideia, por exemplo, seria abrir uma conta no Gmail, certo? E ao abrir essa conta, você importa todos os seus contatos para o Gmail. E uma vez feito isso, você está com todos os seus contatos online, acessíveis em qualquer lugar, a partir de qualquer máquina que se conecte à internet. Eu até hoje não vi nenhuma vantagem, te juro, Tarcísio, em usar um cliente de e-mail. Eu uso o webmail assim com a maior tranquilidade. Tá certo, tem a desvantagem que, sei lá, se um dia a Google falir, eu vou perder meus e-mails, vai ser meio difícil, né? Tarcísio, nós temos uma dúvida aqui do Olavo. Meu nome é Olavo, moro em Vinhedo, sorte tua, e sou ouvinte assíduo através do site do Moacir. Diga-se de passagem, a minha esposa ouve sempre o programa comigo. Ela, na verdade, só usa o computador para jogar Spider, enviar e receber e-mails, mas adora o Plug Eldorado. Ela diz que é muito bom
ouvir pessoas inteligentes e cultas, além de divertidas, no que eu concordo. Eu não concordo. Eu acho que divertidos nós somos, mas inteligente e culto falta um bocado, viu? Agora diz, num dos programas passados, ao responder a uma dúvida que enviei, vocês comentaram que alguns programas anti-espiões, anti-spy, né, tornam o computador muito lento. É verdade, eles ficam demasiadamente alertas. Mais lento, né? Uhum. Ora, como a minha memória RAM, que de acordo com vocês é apenas uma vaga lembrança de 256, ou seja, 1/4 de giga, não é negócio aumentá-la porque teria que mexer na placa-mãe, de acordo com o técnico. E isso acabaria saindo caro. Resolvi continuar como estou. A propósito, eu tenho um Windows XP e quando comprei com 40 GB de HD, há uns 4, 5 anos, todo mundo dizia, é uma fera. Olha como as coisas mudam, né, Tarcísio? Decidi desinstalar o anti-spyware que eu tinha, substituí-lo por outro menos atuante. Ao verificar a quarentena, me deparei com vários espiões localizados nos cookies. Uhum. Como vocês nunca falaram sobre isso, eu gostaria que comentasse a respeito. Eu não creio que cookies sejam apenas biscoitinhos. Até que ponto deletá-los pode ser perigoso? Não há perigo nenhum em deletar cookies. Aliás, os próprios navegadores, né, os programas principais de navegação na internet, como o Internet Explorer, ou o Mozilla Firefox, ou o Google Chrome, todos eles têm uma ferramenta, um item, né, lá acho que no item ferramentas, opções, ou coisa assim, eles têm um recurso para você efetuar uma limpeza da memória cache. O que é a memória cache? À medida que você vai navegando pelas páginas da internet, ele vai acessando, obviamente, fazendo o download de todos aqueles dados que estão disponíveis nas páginas que você está visitando, para poder, obviamente, colocá-los na tela, né, montá-los no seu programa de navegação e mostrá-los para você. Só que, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele salva todos os arquivos associados à montagem das páginas numa pasta de arquivos temporários. Nessa pasta de arquivos temporários, ele mantém esses arquivos para que, numa eventual revisita que você faça àquele mesmo site, essa revisita possa ser, vamos dizer assim, mais rápida. O que ele faz? Ele basicamente checa, na hora que você for revisitar aquele site, o tamanho dos arquivos que estão sendo baixados, e se forem do mesmo tamanho daqueles que ele tem guardado nessa pasta temporária, ele carrega da pasta temporária em vez de fazer o download outra vez. Né? Ele grava, ou melhor, ele traz da internet apenas aqueles que foram modificados. É óbvio que isso acaba tornando uma revisita àquela página mais rápida. Né? O carregamento dela se torna mais rápido. Agora, isso tem um preço. Você está ocupando espaço no seu disco rígido. Às vezes essa pasta temporária fica tão grande, mas tão grande, que pode até comprometer a performance do seu computador. Às vezes fica até mais fácil ele buscar da internet outra vez do que achar na pasta, porque está muito grande, a própria pasta que você tem no seu computador. Além dela estar consumindo um espaço razoável do seu disco rígido. Então existe uma ferramenta que permite apagar esses arquivos temporários, e juntamente com o apagamento desses arquivos é possível também apagar os cookies. O que são os cookies? Na realidade são pequenos arquivinhos que gravam informações sobre a sua visita em determinadas páginas, para que quando você voltar a visitá-las, se o cookie correspondente àquela página já existir, aquela página já vai te identificar de alguma forma. Vai chegar e falar, olá, Olavo. Aí você fala, mas como é que esse site sabe que eu sou Olavo? Ele sabe porque ele é um cookie, que ele mesmo gravou a primeira vez que você visitou esse site, na sua pasta de temporários, e a partir desse cookie ele recupera uma informação da sua visita. Eles são inofensivos. São inofensivos. Agora, alguns spyware mandam para quarentena por uma questão muito mais de invasão de privacidade do que de perigo com relação a maldades. Nem sempre os spywares, eles são maldosos, né? Muitas vezes os spywares, eles são apenas pequenas informações que, de repente, algum software anti-spyware pode considerar essas informações invasão de privacidade. Então eles delatam dizendo que tem esses cookies, e aí não custa nada pagar, por via das dúvidas. Afinal de contas, um cookie nem faz tanta falta assim. O máximo que vai ter que acontecer é que quando você revisitar aquela determinada página, ela vai te solicitar novamente uma identificação
para que você possa navegar por ali. Tá certo? Tarcísio, temos um problema aqui do Edivaldo de Atibaia. Já escrevi algumas vezes para esse programa, agradeço muito pelas respostas que vocês já me mandaram. Eu tenho mais 2 dúvidas. Eu tenho o Windows XP e meu computador tem 512 megabytes de memória, que é pouca memória para o Windows XP, mas tudo bem, dá para andar. No caso da memória virtual, eu gostaria de saber se é melhor estipular o tamanho ou usar a opção de memória gerenciada pelo sistema. Antes que o Tarcísio responda mais uma vez, quando a memória real é muito pequena e a máquina e o software é exigente, o que o software faz? Abre no disco rígido uma região que vai chamar de memória virtual, na qual, em vez de gravar e ler rapidamente, como na memória real, grava e lê muito mais lentamente, porque o acesso ao disco rígido é mais lento. Bom, eu deixaria para o Windows o gerenciamento do espaço reservado à memória virtual. Tá? Até porque a gente não sabe exatamente, muitas vezes, a necessidade desse espaço. Às vezes a gente, até por uma questão de economia de disco rígido, que não é tão grande assim, reserva um espaço menor do que poderia ser reservado, né? E aí o Windows se torna mais lento por causa disso. Por quê? Porque ele não vai ter tanta memória virtual, quer dizer, ele já tem memória física, a RAM já está baixa. E se a memória virtual ainda for limitada por opção do usuário, né, então aí ele realmente vai trabalhar meio que apertadão demais ali. Ele vai ter que fazer muito swap de memória. O que é swap de memória? Essa coisa de ficar trocando as informações da memória. Ele joga fora um pedaço, coloca ali na memória RAM o que ele precisa naquele momento, mas depois ele vai ter que carregar outra vez aquele pedaço. Ele precisa de novo do pedaço, aí tira outro pedaço. Então, isso torna, obviamente, o sistema muito lento, tá? Então é melhor, nesses casos, principalmente quando a memória física, a memória RAM está um pouco limitada, deixar o próprio Windows gerenciar a memória virtual do sistema. A segunda dúvida é a respeito de navegação privativa. O que é navegação? Se é ou não é mais segura que a normal. Bom, não sei exatamente o que o Edivaldo entende por navegação privativa. Então, eu estou aqui esperando que você termine de esclarecer a primeira dúvida. Para te passar a segunda e descobrir o que é navegação privativa, você também não sabe. Pois é, então, navegação privativa. Sei lá, eu imagino, né, que ele diga, ou ele se refira à navegação privativa, como sendo essas navegações que você faz a partir de um site que acessa outros sites. Ah, entendi. Navegação anônima, vai. Navegação anônima, talvez seja isso. Tá? Então, nesse caso, Edivaldo, por favor, manda de novo a sua dúvida, talvez seja isso, esclarecendo um pouco melhor o que você entende por navegação privativa. Né? Se é isso mesmo, quer dizer, se é entrar num determinado site que mascara os outros sites que você vai navegar. Né? Então, tem determinados sites que funcionam assim. Você quer acessar um site e você não quer que ninguém descubra que você está acessando aquele site. Então, existem alguns sites de navegação anônima. Como é que eles funcionam? Você entra nesses sites e a partir deles você vai encontrar na página deles um campo onde você vai digitar o URL desejado. E aí ele vai acabar mascarando aquele URL. Quer dizer, na realidade, se alguém for fuçar, só vai descobrir que você está acessando o primeiro, mas não aquele que está embutido dentro desse primeiro. Né? Eu não sei se isso é uma questão de maior ou menor segurança. Acho que implementação de segurança não traz. Não, traz segurança, mais segurança para os criminosos, né? Porque aí é mais difícil. Porque eles podem navegar anonimamente, exatamente. Tarcísio, tem uma dica aqui do Raí, que é do bairro da Casa Verde, aqui, da cidade de São Paulo. Ele diz, é uma dica muito não interessante. Então, por que mandou? Não, mas veja bem, Raí, é interessante. É interessante, tanto é que nós vamos lê-la. Trata-se de um site que nos ensina a dar nó de cadarço. Ah, legal, nó de cadarço. Ou seja, é uma biblioteca, é uma verdadeira biblioteca de nós. Ué, nós já demos, veja bem, o Raí, nós já demos aqui um site, eu me lembro, de nó de marinheiro, certo? Esse nó de cadarço é interessante. Eu vou te contar uma coisa, Raí, quando eu tinha 4 para 5 anos, eu entrei na escola, comecei a frequentar a escola. E eu descobri que eu era o único
da escola, daquela minha classe, que sabia dar nó de sapato, no cadarço do sapato. Então todo mundo que desamarrava o nó, vinha pedir para mim. Eu virei o amarrador de nó de cadarço de todos os meus colegas. E havia um nó que eu inventei, que os meus colegas chamavam de nó Piazzi. Foi louco. Era o nó que eu inventei lá com 5 anos de idade. Então, Tarcísio, qual é o endereço desse site onde tem a enciclopédia dos nós de cadarço? É www.fiegen, com 2 Gs, já soletro isso.com, /shoelace/index.html. Agora vamos ler sem nenhuma... O index acho que não precisa, né? De qualquer forma, é www.esse-fiegen, é F de Fox, I, E, G, G, E, N de novembro, .com. Aí você digita uma barra e escreve shoelace, que é a palavra sapato, emendada com a palavra laço, né? Shoe é S-H-O-E, emendado com L-A-C-E. Shoe é shoelace, né, com S-H, sem nenhuma pronúncia. Tá aí, então esse é o endereço que o Raí nos passa para você aprender a dar nó em cadastro de sapato. Agora, o Ronaldo nos mandou aqui uma dúvida, Pierluigi, referente ao mundo da fotografia digital, e é óbvio que mais uma vez a gente apelou para o professor Thales, para que a gente possa respondê-la, né? O Thales é nosso assessor aí, permanente, em questões que dizem respeito à fotografia digital e tudo mais. A dúvida aqui do nosso ouvinte se refere justamente à resolução da câmera. Como é que se calcula a resolução de uma câmera? Essa história de megapixel, o que significa exatamente, por exemplo, uma câmera que tem 7 megapixels de resolução? O que quer dizer isso? Bom, e o Thales nos responde, né? Se bem que a gente até já comentou algumas vezes a respeito do assunto, mas a resposta do Thales está bem completa aqui, que essa resolução não é uma coisa que não se aplica apenas a câmeras, se aplica de um modo geral a imagens, né? Por exemplo, um monitor, ele também tem uma resolução, monitor de vídeo, né? Um monitor que você utiliza para ver lá as coisas no seu computador, ele também tem lá a sua resolução. Por exemplo, se você tiver um monitor VGA, né? E o mesmo conceito então se aplica a câmeras, o monitor VGA ele tem 640 por 480 pixels. Pixel é uma espécie de abreviação de Picture Element, elemento de figuras. É um pontinho luminoso da tela, basicamente. E se você fizer esse produto, 640 por 480, isso vai dar um certo número. Por exemplo, um monitor XVGA, XVGA, né? Ele tem 1024 por 768 pixels, que é normalmente a resolução mais utilizada hoje em dia nesses monitores de LCD. Se você fizer o produto 768 vezes 1024, isso vai dar aproximadamente algo perto de 800 milhões, né? O resultado dessa conta. O que dá o equivalente a 0,8 megapixel. Ou seja, não chega a 1 megapixel a resolução de um desses monitores LCD. 800 milhões não, 800 mil. 800 mil, certo, né? Então dá menos que 1 milhão, ou seja, menos que 1 milhão. Exatamente. 0,8 mega. 0,8 megapixel. Se você vai pegar, por exemplo, uma resolução de uma imagem de 2048 por 2048 pixels, o produto dá 4,1 megapixel. Então, numa câmera digital, se você tem a câmera com uma resolução, por exemplo, de 6,3 megapixels, estou pegando aqui um exemplo de uma tabela que o Thales mandou. Essa câmera ela consegue manipular imagens que tenham uma largura de 3.072 pontinhos por uma altura de 2.048 pontinhos. Se você fizer o produto desses dois valores, isso vai dar aproximadamente 6,3 milhões de pontinhos, tá? E o tamanho, então, dessa resolução, claro, está diretamente associado à definição da imagem, mas também está diretamente associado, já que tudo tem um preço, ao tamanho físico do arquivo digital,
né? Claro que quanto maior for a resolução, maior vai ter que ser o espaço reservado para gravar essa imagem produzida pelo CCD, né, que é a Agora, cuidado que cada pontinho desse não é simplesmente dizer se está aceso ou se está apagado. Cada pontinho desse vem associado a ele um número que indica a intensidade da luminosidade que bateu naquele pontinho naquele momento. Exato. Então, a quantidade de bytes a serem utilizados não é muito maior que a quantidade de pixel, né? Exatamente. Tá aí, acho que está respondido, né, Pierluigi? O que vem a ser, então, os tais dos megapixels das câmeras digitais. Essa tabela pede para o Thales, então, colocar lá no site dele, que é o www.fullframe.com.br. Seria legal ele colocar até, porque é uma tabelinha bem prática, visto que ela não pega valores aleatórios, né? É uma tabela que pega os valores normais dos formatos de imagem que a gente encontra nas câmeras digitais de um modo geral. Então, por exemplo, a tal de 22 megapixels, ela trabalha com imagens de 4.080 por 5.440 pixels. Ou seja, é uma imagem bastante bem definida, né? Pois é. Tarcísio, vamos encerrar esse programa com uma dica que acho fantástica. Que dica, Pierluigi? É a dica do Jairo Pascoal. Deixa eu explicar. Tem algumas pessoas, por exemplo, eu, por exemplo, gosto muito quando visito outras escolas, de colocar o meu pendrive e, obviamente, eu recebo vírus assim que não acaba mais, né? Uma solução, sabe qual que é? É usar Linux, porque o Linux realmente é muito menos sensível. Sim. Só que no computador que eu vou utilizar já está rodando o Windows. Agora, como é que eu vou usar o Linux num computador que está rodando o Windows? É a dica do nosso amigo Jairo Pascoal. Você entra no site www.linuxliveusb.com e você faz o download de um software que você coloca no pendrive, e na hora que você coloca esse pendrive num computador qualquer e liga o computador, o USB já carrega o Linux. Ah, tá. Ele dá o boot. Dá o boot do Linux. É claro que para fazer isso, o computador no qual você vai utilizar e que eventualmente tem o sistema Windows instalado, ele tem que ser habilitado para poder fazer o boot, para dar prioridade e fazer o boot, ou seja, carregar, procurar. Que assim, o computador, na hora que ele é ligado, ele procura os vários locais onde o sistema operacional pode estar eventualmente gravado para carregar o sistema operacional para a memória e criar aquele ambiente de trabalho, né? O Windows é um sistema operacional, o Linux é outro. E nessa busca que a própria máquina faz, é um programinha que já vem gravado de fábrica, que está lá no chamado CMOS do computador. Ou seja, naquele BIOS. Isso, que já está gravado de fábrica. Esse programinha básico, o que ele faz? Ele checa basicamente o equipamento e depois procura um lugar para carregar o sistema operacional. E para fazer essa carga desse sistema operacional, ele faz uma busca sequencial, dando prioridade. Olha, primeiro vamos procurar onde? Sei lá, numa unidade de CD-ROM. Se eu não achar, então agora procuro numa unidade de disco rígido. Aí se eu não achar, vamos procurar numa unidade de, sei lá, de pendrive. E você estabelece a ordem. Antigamente a primeira era normalmente o disquete, né? Era o disquete. Lembra que você ligava qualquer computador, ficava aqui. Ele ficava tentando achar no disquete. Normalmente os computadores, eles têm como prioridade colocar a partir primeiro de um CD-ROM e depois, não achando nenhum CD-ROM ali, automaticamente eles já passam para o disco rígido. Se a ordem for essa, você tem que inverter. Você tem que botar em primeiro lugar o pendrive, antes do disco rígido. Porque senão ele vai carregar o Windows do disco rígido lá do indivíduo e vai ignorar o seu pendrive. Então ele tem primeiro que carregar o pendrive para depois carregar o Windows. Exatamente. Ou tentar achar o Windows. E a vantagem desse software, sabe qual que é, Tarcísio? É que você pode até rodar sem particionar sistema, sem dual boot e sem nada disso. Então o endereço é Linux, é www.linux, depois do Linux emenda live, L-I-V-E, e emenda usb.com. Tudo junto, né? Tá aí, gente, com essa dúvida, ou melhor, com essa dica do Jairo Pascoal, a gente encerra mais esse programa, esse que foi o de número 289, esse programa Plug Eldorado, agradecendo a todos vocês aí que ficaram plugados durante essa última hora e também
para vocês que não tiveram ainda suas dúvidas respondidas, fiquem plugados nos próximos, que elas virão, com certeza. Elas estão na fila aqui, tá bem? Obrigado a todos e até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Até logo, até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.